Papod de hoje, estamos dentro da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Então, com um tema assim, altamente interessante que nós vamos tratar, que é a parte do ESG, sustentabilidade, meio ambiente, um pouco uma fase 2 aí que a gente vai tratar da parte de tecnologia, de inteligência artificial, focando tudo isso para o nosso mercado de trabalho. Então, é um prazer e muito mais prazeroso estar recebendo aqui hoje o professor Fernando Gelonesi. Valeu, obrigado. Ele é um profissional da área aí, renomadíssimo na área de comunicação digital e que nós temos um orgulho muito grande de tê-lo como nosso docente, mestre docente aqui da casa, dos cursos de publicidade, propaganda e de produção audiovisual. E o Fernando, no mercado de trabalho, bem como na sala de aula, trata muito esses assuntos com os nossos alunos e no mercado ele atua também largamente. Então é por isso o nosso convidado de hoje. Valeu, obrigado. Antes de passar a palavra aí para o professor Fernando, que dentro dessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nós temos muitos convidados aqui hoje. Muito. Hoje está cheio. Hoje nós estamos aqui com o nosso estúdio cheio, com os jovens que vieram conhecer o bastidor do Papod e que vieram fazer parte também desse tema de discussão. Então, que além da parte conceitual dessa mesa, pode ser que a gente role em perguntas e tudo mais, e a gente vai abrir de maneira diferenciada hoje o nosso podcast. Então, obrigada aí todo mundo que está presente aí, a galera. Tá bom. Tá professor, ótimo. Palavra aí com você. Obrigado, Angélica. Eu que agradeço. Eu acho que é muito importante a gente estar participando dessa semana, né? Ciência e Tecnologia, e trazendo um tema tão importante que ganhou mais relevância recentemente, que é o ESG, né? E eu tenho certeza que para o pessoal que estão aqui conosco presencialmente, bem como é um tema de suma importância, que hoje é a bola da vez. Exatamente. É interessante porque assim, ó, eu sei que talvez as pessoas que estão nos ouvindo ou até vendo, não sei, mas eu vou fazer. Alguém sabe o que é ESG aí? Tá vendo? É engraçado, porque é um tema que é super relevante, ele está bem presente em alta, né? Especialmente pós-pandemia, mas ainda é muito desconhecido do grande público. Ele está muito mais dentro das empresas, né? Do próprio modelo no mundo do negócio, da economia, né? Hoje em dia tem fundo de investimentos que estão trabalhando muito alinhado com isso, né? Então acho que a gente podia começar falando o que é o ESG. Exatamente. Então, explicando o que é o ESG, aí depois a gente vai para os outros conceitos e amarrar depois. ESG é uma sigla em inglês para Environment, Social and Governance, que traduzindo é meio ambiente, social e a parte de governança. Talvez a governança seja a palavra que a gente menos usa em português, né? Sim. Mas ela é bem importante. O que acontece? Eu vou explicar de trás para frente para ficar mais fácil. Toda empresa ou organização, ela causa impacto na sociedade. Qual que é o final de objetivo de qualquer empresa? É dar lucro, certo? Mas para dar lucro a gente precisa fazer a transformação. Você vai pegar a matéria-prima e transformar, você vai pegar o seu conhecimento e prestar um serviço. Toda transformação tem impacto. Tanto para as pessoas que trabalham dentro da empresa, quanto para a sociedade ou para o meio ambiente, certo? E aí o que acontece? A gente vem desde os anos 90 discutindo principalmente os impactos no meio ambiente, mas de uma forma geral o impacto que as empresas, o desenvolvimento tecnológico, o crescimento das economias dos grandes países estão impactando na sociedade. E aí surgiu essa ideia, que assim, foi, na verdade, juntando várias ideias que estavam acontecendo, surgiu esse princípio de que, poxa, as empresas têm uma responsabilidade ética de trabalhar pelo lucro, mas também ser responsável pelo impacto que gera a transformação dela para gerar fazer algo para que isso... É porque a gente entendeu, e acho que a gente está entendendo da pior maneira, né, com a mudança climática e tal, que toda transformação vai gerar um impacto. A gente está tendo algumas chuvas muito aqui no sul do país, daí você vê seca, né? O rio Amazonas. Né? Então é uma coisa assim, que a gente vê um rio gigantesco que a gente tem no Brasil com mais da metade da vazão seco, leito seco. Então isso impacta na vida das pessoas. E a gente, outras coisas também na parte, né, que afeta o psicológico das pessoas. Quem hoje não está estressado pelo trabalho, não está com problema, e os impactos das empresas nas próprias cidades, na comunidade. Então, juntando isso, a gente viu que ficou insustentável não ter sustentabilidade. Então, a gente não vai chegar longe se não mudar. E é interessante que tem o próprio
mercado consumidor, as próprias pessoas, tá, que consomem, hoje entraram nesse processo. Porque o que acontece? Hoje, ninguém mais consome de uma empresa que não é responsável socialmente. Não pega nem bem. Não pega. Ou que, por exemplo, não tem uma preocupação com os próprios funcionários, né, de alguma forma. Então, houve uma força para que as próprias empresas se alinhassem. Então, peraí, que acho que talvez a gente esteja fugindo, vou voltar. Governança é tudo que a empresa vai resolver os impactos que ela tem nos próprios funcionários, certo? Dentro da própria empresa. Então, ela pode fazer uma campanha para melhorar a vida dos funcionários, ela pode conscientizar. Hoje mesmo eu estou de rosa, porque aqui na FIB a gente vai ter uma campanha do Outubro Rosa. Isso é um bom exemplo de governança, que seja homem ou mulher, a gente precisa discutir o problema do câncer de mama, tentar conscientizar as mulheres para fazer autoexame, a preocupação que tem. Então, ou seja, a organização pensando em algo. Exato. E você está tentando justamente melhorar a vida do seu funcionário, mitigando o impacto, porque se ele está aqui trabalhando o tempo todo, às vezes ele não está com tempo para se preocupar, entre aspas, né? Ou tomar conta de que existem alguns problemas que ele poderia ser solucionado. Igualdade salarial. Uma diversidade na empresa, não dá para contratar só gente, né, da mesma ética, da mesma etnia, né, da mesma raça. Então, assim, todos esses princípios estão impactando na governança. Aí, quando a gente... Mas isso é pensando em dentro. Mas a empresa... E mais, né, Fernando? Porque uma vez também que eu penso isso, o meu colaborador, ele também se sente parte, e isso transcende para o externo, daquilo que o processo dele, a jornada dele, que ele vai desenvolver do trabalho, e aquilo que potencialmente vai externar para o resultado, ele também feliz, se sentindo parte, ele consegue externar esse resultado. Não, também. Exato. Ele assim, no fundo, ninguém é bonzinho. Tá todo mundo querendo lucrar e tá todo mundo querendo ser feliz. Então, assim, a melhor forma de fazer isso é um funcionário mais feliz, bem de saúde. Isso lá em resultado. Exato, bem com a família, no ambiente de trabalho, porque a governança trata muito do ambiente interno mesmo, sabe? Você coibir assédio de chefe. É uma coisa que a gente precisa, dentro da empresa, ter um canal. Você pode, sem se constranger, falar, olha, eu não me senti bem com isso. E a empresa intervir. Então, assim, sabe, são coisas que, é o que você falou, pequenas ações que fazem a diferença e impacta positivamente na produtividade. O resultado como um todo, né? Na cadeia como um todo, né? Exato. E quem consome dessa empresa vai falar, bom, se a empresa respeita o funcionário, eu vou comprar esse produto, eu vou comprar esse serviço. Muito mais... Né? Foi entendido isso para vocês? Beleza, governança? A gente vai fazer de uma maneira... Entenderam que o colaborador... Alguém tem uma pergunta? Alguma pergunta? A gente vai fazer de uma maneira bem diferente hoje. Maravilha. O colaborador feliz, se sentindo parte, com ações para ele, isso transcende lá para fora. Então, hoje o primeiro conceito é esse, né? Que seria o última letra, né? Que hoje que é o governança. Aí, se a gente parar para pensar, toda empresa que se instala, mesmo digital, ela vai se instalar em algum lugar, certo? Ela pode estar só na internet, mas tem um servidor em algum lugar que está consumindo energia, gerando calor e tal. Então, o que acontece? Toda empresa que se instala, para fazer essa transformação e gerar o lucro, ela está impactando. Então, imagina, abrir uma empresa no centro da cidade. É deslocamento de carro, piora o trânsito. É barulho, dependendo da empresa. Ruídos. Às vezes, assim, infelizmente, pessoas geram sujeira, então é mais sujeira na rua. Então, o que acontece? Ela tem um impacto, isso são só alguns, tá? Sim. Então, vários impactos sociais. Qual que é a preocupação do social, né? Ou seja, o que eu posso fazer para mitigar, diminuir os impactos do que eu, como empresa, estou tendo dentro de uma sociedade? Pode ser, e aí eu estou falando de tudo, pode ser no campo, pode ser na cidade, pode ser geral, né? Então, a ideia é justamente essa. E aí ela tem que fazer princípios que ela pode ou resolver o problema que ela mesma criou. Vamos supor que, como eu falei, ela se instalou, de repente vai 300 pessoas para um lugar que não ia. É trânsito. Muda totalmente o muda horário de ônibus, transporte e tal. Então, o que ela pode fazer? Ela pode fazer uma parceria com a prefeitura e alargar ruas, melhorar acesso. A parte de ônibus, né? Ou seja, ela pode fazer ações de social para mitigar o que ela mesma está gerando, né? Como eu falei, tudo vai gerar algum impacto. Tudo que está impactando, que ela não pode minimizar. Exatamente. Né? Agora, tem alguns momentos que não tem como resolver ali. Então, ela pode fazer questões compensatórias. Então, poxa, eu estou causando aqui, né? Estou atrapalhando a vida, né? Estou causando na vida de muita gente. Então, eu posso ir lá e vou patrocinar um teatro.
eu vou angariar fundos para fazer um museu, por exemplo, ferroviário. Projeto cultural. Exato. Ou seja, a pessoa que teve um impacto aqui, pelo menos na hora que ela tiver em outro momento, eu vou estar ajudando ela a contrabalancear o que eu estou causando. Algo que eu estou entregando para essa Exato. mesma comunidade. Exato. Né? Então, assim, se eu não, idealmente a gente tenta resolver o social no que a gente está impactando. Mas o que não dá... Eu vou compensar. Reforma uma praça, estimulo, faço shows, entendeu? É tudo coisa, novamente, para que a própria sociedade que está sendo impactada, mas que está ali parceira da empresa, vê o benefício que ela traz. Não só aquela coisa, eu criei X mil empregos. Tá, legal, mas além disso você está... Eu estou fazendo o que eu estou entregando para aquele dano que eu também, né, de uma certa forma, que... Foi bom, eu preciso estar ali, mas porque não tem jeito. Existe talvez, eu posso até chamar de romântico, não, a gente vai fazer algo que... Não, tudo vai gerar problema. Sim. Quando a gente escova os dentes, a gente tá gastando água, mas vai deixar de escovar? Não vai, entendeu? Então, assim, quem faz bolo de pote em casa, tá? Aquele negócio, alguém aí tá no bolo de pote, então, assim, dá problema também. Então, qualquer atividade humana que gera transformação, a gente vai impactar. O que a gente precisa decidir, como que a gente vai lidar como é que a gente vai lidar? Se a gente vai compensar, se a gente vai diminuir esse impacto. Porque se a gente não fizer isso consciente, vai... E o ESG, ele é esse guarda-chuva, né? Exato. Vocês entenderam? O ESG é um guarda-chuva para... O social, todo mundo entendeu, mais ou menos? Existem vários outros exemplos que a gente poderia dar. Simplista que a gente tem. A gente está tentando deixar didático, mas você entendeu? Vamos supor... A gente está falando de grandes indústrias, mas é importante, assim... Que eu brinquei do bolo de pote. Montou um bar do lado da casa de vocês estão tendo que estudar para o vestibular. Não sei se está acontecendo. Né? Imagina que até 3 da manhã tá rolando lá. Pode ser que vocês vão no bar. Não, vocês são muito jovens para isso, não façam isso. Mas vamos supor que você... Entende que há um problema que ele está gerando socialmente ali no bairro? Ruído, né? Um monte de carro parado na rua, né? Gente, assim, então o que ele pode fazer para compensar? Não é mesmo? Ou ele vai fazer uma acústica melhor, ou ele vai promover, assim, ele pode fazer, eventualmente, aulas extras para o pessoal que está estudando. Algo ali para a própria comunidade. Exato. Algo que vai diminuir esse impacto que teve na vida de vocês. Não deixou de levar a situação, o problema. Exato, porque tem que fazer negócio, né? A economia tem que gerar, mas ele vai tentar minimizar. Então, e o ESG está muito ligado a essa parte, muito que se fala, fora tudo isso, muito com o meio ambiente mesmo, em todos os sentidos, né, professor? Esse foi, talvez, o que mais pegou todo mundo, porque é impacto global. Porque, assim, vamos ser sinceros, dono de empresa ou donos de grandes investimentos, ele pode, às vezes, se mover para outro bairro e fugir desses problemas, né? Sociais, ele não precisa nem trabalhar na empresa, então ele também não sente muito a parte da governança. Mas o meio ambiente, a Terra é uma só, né? Então a gente estamos todos. Exato. E aí essa mudança climática impacta todo mundo. Então até historicamente, o que acontece? Nos anos 90 a gente tem muitas discussões, né? COP90, metas climáticas e tal. Mas ainda era tudo meio disperso, né? Não estava efetivamente... Existiam algumas iniciativas, muito governo e tal, mas para o ESG o que foi principal foi o Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU na década dos anos 2000, né? 2000 redondo. Não no ano 2000, na década de 2000. Ele juntou os principais CEOs das grandes empresas da época, então desde empresa de petróleo, empresa de tecnologia, tipo Apple. Juntou todo mundo e falou assim, e aí, o que a gente vai fazer? Né? E ele reforçou. E agora, né? Se a gente continuar nessa produção de lucro sem mitigar esses problemas, a gente está transformando, mas a gente vai acabar com o meio ambiente, vai detonar com as cidades e o social, e aí as pessoas vão ficar estressadas e arrebentar na empresa. O que a gente pode fazer? Então ele reúne esses empresários, né, esses CEOs, na verdade, e fala assim, a gente precisa tomar alguma atitude. E aí essas empresas começam a pegar essa sigla do ESG, ele mesmo, não crava, né, mas ele consolida. É da onde começou realmente o ramo, né? A ideia de ser uma ideia organizada de juntar esses 3 ramos, meio ambiente, social e governança, e ser um parâmetro das empresas, para ter, como é que assim, ela tem que ser auditável, a gente precisa ver essas iniciativas, você não pode, porque todo mundo pode chegar Posso chegar e falar, eu faço isso, faço aquilo. Na rede social, para fazer um postão bonito. E cadê efetivamente a ação, a comprovação disso e o retorno que está trazendo, né, para tudo isso? Exatamente. E aí esses próprios CEOs começam a publicar junto com o balanço financeiro das empresas a parte que foi auditada. A parte do ESG e o que eles estão fazendo. Como uma forma de quem tem dinheiro para financiar essas empresas, né, e investir em ações, fala assim, Exato. Essa daqui, porque depois da sociedade vem cobrar. Porque todo mundo fica
Falo que eu sou e tem que realmente... Exato. E todo mundo sente os impactos. Sim, né? Então, assim, poxa, se aquela empresa está fazendo alguma coisa, eu vou ser parceiro dessa empresa, eu vou consumir dela, eu vou consumir um serviço, vou Já consumir... não pega bem se a empresa não tiver uma visão dessa. Exatamente. Nós, enquanto consumidores, pegar uma situação que já não é legal. Exato. E acaba diminuindo o lucro. Ou seja, se você quiser puxar a corda para um lado e ter radicalmente o lucro e não ligar para essas coisas, você não consegue depois... O seu lucro começa a baixar, que vai ter cancelamento. Né? Redes sociais, vai ter boicote, vai ter gente, olha, eu não vou consumir imagem, que qualquer coisa, isso já é um dano intangível, que não tem nem, é imensurável, né? A gente que trabalha com a parte de publicidade, né, Angélica, quantas vezes a gente tem que dar um jeito de resolver questões que um cliente satisfeito, que expõe um desses impactos, seja de governança social ou do meio ambiente... que pode, né, ser complicado. E aí, hoje em dia... Gerenciamento de crise não é capaz ainda de resolver isso tudo. E aí, exato. E aí, o que acontece? Beleza, o Kofi Annan faz isso ali nos anos 2000, mas a rede social, essas coisas não estavam bem consolidadas. Mas hoje, 2020, todo mundo aí tá com celular. Inclusive, estão mexendo no celular aí que eu tô vendo. Todo mundo tá o quê? Conectado na internet, postando ao mesmo tempo, né? Então, a capacidade... Real time. Então, a capacidade de organização do pessoal para reclamar ficou gigante. E até de se organizar para falar, não vamos comprar esse, não vamos comprar aquilo. Do lado do... Exato. Então, a pressão por ESG só vinha crescendo. Sim. E o ponto que culminou, que acho que voltou a ser tão, né, que a gente chama de na moda, tá em voga, é porque na pandemia todo mundo teve que repensar um pouco a vida como um todo, os modelos de negócio, cadeia produtiva, tudo. Né? De maneira geral. Exato. Porque foi algo que impactou todo mundo, precarização, e agora né? Ganhou uma força enorme, né? Exato. Trazendo um pouquinho, vocês aí que são futuros profissionais, escolha de profissões, gente, ESG é o que a gente vê de anúncios de vaga, diretores, gerentes, com salários altíssimos. Procurando profissionais para o mercado. Por quê? É o que está precisando. Exato, porque quando a gente estudava, o negócio era assim, lucro, ponto. Hoje, nas nossas disciplinas, a gente fala, por exemplo, quando eu estou dando aula para publicidade, legal a campanha, mas você tem que mostrar que a embalagem do produto foi feita de garrafa PET. É uma visão aberta. Exato. Tem que ver que você está fazendo esse impacto aqui, mas você está indo lá no Rio recolher. Você está montando uma ação de relações públicas para poder desenvolver junto. Exatamente. Você está montando uma ação, uma campanha atrelada à conscientização de alguma coisa. Mostrar que na sua empresa você tem uma estratégia de governança que, sabe, os seus funcionários têm voz, conseguem. Então... E aí, trazendo mais para eles ainda, dentro do marketing, a gente vai puxar a sardinha aqui para o nosso lado. A maioria das empresas hoje, eles trabalham o que a gente chama de employer branding. O que é isso? Vai trabalhar de dentro para fora. Branding no sentido de marca. Bem, de maneira chula dizendo, mas é de dentro que eu penso como marca, porque aqui ele como marca externa resultados e leva a marca para fora. E está dentro da governança. A gente tem um conceito hoje que vem, alguns teóricos falam desde 2010, que a gente não consome mais produtos, a gente consome assuntos. Então, por exemplo, o pessoal que está conectado, pode estar no Facebook, Instagram, TikTok, mas o que ele está vendo? Ele está vendo... Pô, falar marca aqui? Pode. Ele está vendo o tênis da Nike. Em todas as plataformas, entendeu? E ele consome o assunto tênis. Quem gosta de um tênis, quem gosta de um boneco, quem gosta de um fone de ouvido. Vai estar com a marca ali. Exato. Gritando. Então, assim, todo mundo hoje em dia consome isso. Não importa a plataforma. Eu estou preocupado com o assunto que me interessa. Sim. Certo? Então, não adianta você querer fazer algo só pensando no seu produto sem entender qual o contexto e como o brand, né? Como a sua marca está sendo vista por essas pessoas. A relação não é mais assim, se essa caneca funciona legal, eu quero. Não, o que essa caneca significa como assunto? Se eu estou segurando a caneca, a pessoa do lado vai querer trocar ideia comigo ou não por causa da caneca. Sim. Né? Então, essa relação... Muito mais profundo, né? Muito mais profundo. Então, essa imagem que a empresa tem frente às suas ações, especialmente através da CG, vai impactar muito no... E aí, chegando para o segundo bloco, que é muito da geração deles, né? Tudo isso, a gente vai falar um pouquinho da inteligência artificial. Como faz essa relação, professor Fernando, da inteligência artificial, bem como as organizações, para vocês aqui entenderem, quem está aqui, hoje eles trabalham muitas coisas por gamificação, para poder trabalhar a conscientização do colaborador por gamificação, por game. Isso é uma sacada genial também, né? Claro. O que aconteceu, né? A gente teve aí recentemente a explosão de várias tecnologias que elas estavam... Algumas ainda estão para amadurecer, mas umas estão um pouco mais maduras, né? Então a gente já tinha celular, mobile e, né, o digital pegando forte, a internet, mas aí começou rede social, metaverso, essa parte...
inteligência artificial, metaverso e essa parte de gamificação. Porque o que acontece? Hoje, para você conseguir empregar os conceitos do ESG, a gente o foco ainda é o lucro, né? Então a gente precisa diminuir custo, ganhar dinamismo, ganhar escala, e nada melhor do que usar as próprias ferramentas que a gente tem, né? Que tudo são ferramentas para diminuir custo. Então, por exemplo, o emprego de inteligência artificial. Eu tenho uma empresa com 300 colaboradores, certo? Como é que eu vou contar um por um para ver quais são as preferências o tempo que ele passa no trabalho, o que ele está gastando em termos de energia elétrica, o que ele está impactando em termos de plástico, consumo de, sabe? Ou seja, eu estou pensando nele interno, mas também estou pensando no social. Isso, exatamente. A parte dele externa. Hoje em dia, a gente tem algoritmos que rodam de inteligência e vai analisar, até pelo fluxo de compras da empresa do estoque, quanto que entrou não deveria usar, mas copo plástico, não sei o que. Olha, em que setores isso está impactando? E aí eu posso fazer uma campanha junto aos funcionários para diminuir aquilo ali. Exatamente. E aí você está usando inteligência artificial. O que a gente tem junto... Porque essas tecnologias elas vão se sobrepondo, né? Uma da que a gente está usando muito hoje é a internet das coisas. Então, todos os lugares que a gente está pondo algum dispositivo, ele está conectado em rede e tem sensor. Então, desde a coisa mais simples, que é pôr sensor de luz em corredor, banheiro e tudo mais... Exatamente. Até uma área que, assim, eu tenho uma inteligência artificial numa câmera que é infravermelho. Lembra aquelas câmeras do Covid que mostrava o calor corpóreo, né? Ela fica monitorando quantas pessoas tem dentro do ambiente e o calor que elas estão gerando. E aí ela regula o ar-condicionado para a temperatura ficar legal. Exatamente, para cuidar desse lado. Exato. Ela já está antevendo o quanto que eu estou gerando de calor e o quanto que eu preciso para deixar aquele ambiente climatizado. Ou seja, estou trabalhando a governança, porque ninguém aguenta também trabalhar no calor. De um conforto interessante. Exatamente. E ao mesmo tempo eu estou mitigando, diminuindo o máximo o impacto que eu estou tendo no consumo de energia. Exato, do aquecimento. Então... você tem, eu falei, sensor de luz, tem vários, a parte de estoque, cada vez mais o pessoal está tentando diminuir pegadas de carbono, né? O tanto que está consumindo. Sim. Então, assim, quais são as rotas mais curtas que o meu funcionário ou os produtos, os meus colaboradores, os stakeholders, né? As pessoas que estão juntando os trabalhos à minha empresa pode fazer para dinamizar? Né? Porque antes você tinha, sei lá, vai ter um revendedor que vai... às vezes ele ia para um lugar, ia para outro. Tal. Será que eu posso otimizar a rota? E aí entra uma coisa interessante que eles estão fazendo hoje de gamificação. A pandemia, infelizmente, jogou muito a gente para ambientes virtuais. Foi. E aí, ao invés de ser aquele ambiente frio, né, do tipo assim, eu vou fazer uma câmera, que geralmente a gente põe um fundo borrado de qualquer jeito, criaram-se ambientes virtuais gamificados. Então você cria seu avatar, ele parece um joguinho 2D. Depois, se eu conseguir, eu passo para o Henrique e ele coloca na tela para vocês. O ambiente de trabalho remoto, né, é um joguinho 2D que você tem. O design, seu avatar, você pode pegar achievement, você pode pôr roupinha, você ganha XP, sabe aquela coisa? Só que o que acontece? A gente quer fazer uma reunião, a gente combina, vai os dois para uma salinha e tranca, pronto. Aí ninguém mais pode entrar na sala. É como se fosse a reunião, mas fechou a reunião no virtual. É tudo feito gamificado. E aí você pode pegar, por exemplo, você põe a sua fantasia, põe a coisa que você quiser na sua mesa, ou seja, dá um ar mais descontraído, gamificado para algo que, se eu já estou remoto, não estou podendo ir até o trabalho, que ajuda a diminuir o impacto, mas eu tenho que, sabe... E eu acho que é interessante, saindo desse lado também que você está dizendo da reunião, a gente muitas vezes, para eu trabalhar a minha missão, visão, valores da empresa e o DNA, o meu core business da empresa, eu trabalhar a gamificação também para treinamento. Eu vou disseminar isso. Exatamente. Eventualmente, se eu quero fazer uma... Assim, a gente está focando em SG, mas funciona para tudo. Se eu quero fazer um treinamento, eu quero fazer uma campanha de conscientização... Até para o próprio SG, vou treinar ali por meio. É muito mais interessante fazer um game que você entende, olha, o impacto de carbono que dá você ficar usando um copo plástico todo dia, do que você ficar falando um cartaz só preso um cartaz do elevador. Exato. Daí tem acho que isso é a grande... realidade da geração deles, né? É tentar usar o mundo desse lado que vocês estão trabalhando e sair e desconstruir, que isso vai realmente muito mais o receptor daquela mensagem vai conseguir digerir do que vai passar a ser algo só de paisagem para eles, né? Eu visitei uma empresa recentemente, era do ramo farmacêutico. E aí o que acontece? Para fazer esse impacto dentro da empresa de uma forma positiva, todo mundo tem uma espécie de um perfil virtual que vai acumulando pontos, como se fossem moedinhas, tá? E aí você tem o cartão da empresa. E dentro da empresa tem máquinas, ou com snack, ou com algum produto, às vezes fone de ouvido. Ou seja, você pode querer um café ou você pode querer alguma coisa. Então o que acontece?
quanto menos você impacta o ambiente nas partes de ESG, ou seja, tem vários indicadores. Então, assim, você usou menos luz, você economizou mais energia, vai ganhando. Você vai carregando. Você tem um tanto, você vai lá e troca e ganha alguma coisa em troca, entendeu? Então, já é um trabalho de incentivo. O estímulo é muito maior. Pô. Geralmente o pessoal fica jogando, né? Tá aí no GTA Online querendo upar o personagem, você tá o quê? Você quer ganhar alguma coisa em troca. Exato. Quando isso vira um game, você tem um estímulo melhor. E é um incentivo para que busque o resultado. Né? E você absorve a mensagem de uma maneira mais lúdica. Não fica aquela coisa terrorismo, o mundo vai acabar. Exatamente. Que hoje é a sacada, né? Perfeito. Eu vou viver a experiência e eu vou digerir muito mais esse resultado. Vocês entenderam, pessoal? Deu para compreender como que é o universo agora, que acho que é eles logo aí no mercado. Alguma pergunta, professora? Não? Ninguém. E isso é muito importante, porque em cima de tudo isso é uma fatia para mercado de trabalho, trazendo para a terceira fase, né, Fernando? Exatamente. Que é ilimitado. O que acontece? A gente tem uma demanda muito grande no mercado hoje para profissionais de diferentes áreas, que seja assim, eu sou administrador de empresa, mas eu entendo de ESG e vou implantar. De uma maneira muito aberta. Sou comunicador, publicitário, marketing, mas eu vou implementar. Eu faço sistemas de informação, mas eu sei... Exato. Então, é o diferencial, né? Exato. Então você, além da sua formação, que acho que todo mundo tem vontades e ideias diferentes, tem áreas de conhecimento diferentes que querem se formar, essa parte de você ter mais uma especialização ou ter uma formação em ESG é muito procurado, porque implementar isso é algo que as pessoas não estão preparadas. E de visão estratégica ousada, inusitada e criativa. Exato. Né? E efetiva, que dá resultado, que mensura, porque às vezes fica muito no campo da discussão legal. É bacana. Fala, mas não consegue pôr na prática. Porque o importante é isso ser efetivo, tá documentado e ser colocado no relatório. Por quê? Vai ser auditado. Vai ser auditado. E hoje em dia, existem linhas de financiamento, a maioria das linhas de financiamento, desde BNDES, Banco Mundial, vão analisar, que a empresa, dentro do projeto, você pode estar pegando para, sei lá, aumentar o seu pátio de estoque, mas você só consegue ter acesso à linha de financiamento se você tiver ações de ESG documentadas, comprovadas, e que ele fala, então, legal, se você é uma empresa que está diminuindo o seu impacto, eu vou te financiar. Então, o profissional ter essa formação e pôr isso em prática e conseguir certificar a empresa, né? Certificar a empresa, exatamente. Para tudo isso, né? Porque o que aconteceu, Angélica? O principal fundo de investimento que a gente existe hoje no mundo chama BlackRock, do americano. E eles têm muitas ações de muita gente mesmo, tá? O CEO desse fundo falou assim, a gente só vai pôr dinheiro em empresa que tem ESG. E é isso, talvez, pós-pandemia, que deu esse gatilho geral que todo mundo falou, cara, se quem tem dinheiro para pôr tá cobrando, e se o consumidor tá cobrando, a gente não pode ficar para trás. Pode ficar fora. Exatamente. Então agora a maioria das empresas, seja ela grande, média ou até pequena, saiu correndo, vamos ser sinceros, muitos que não estavam preparados para poder desenvolver as ações. Para poder desenvolver as ações. Então o profissional hoje que tem uma formação ou que vai começar a formação e já vem com isso, a chance dele ser contratado na entrevista é muito maior. A gente vê aí, então acho que isso é uma dica aí para quem está assistindo e para a turminha que está aqui, não é? Então, acho que essa relação para a gente fechar, acho que vamos ver se ficou, amarrar tudo isso, né? Se quiser fazer, Fernando, uma amarração então, do ESG, isso trazendo para a parte de tecnologia e amarrando com um grande final aí para essa parte de mercado. Eu acho que se a gente pudesse fazer um resumo, a importância do ESG é porque toda transformação vai gerar um impacto. E eticamente, as empresas hoje elas têm que ser responsáveis pelo impacto que causam. Né? E aí, o que acontece? Para fazer isso, você precisa criar práticas, tanto de governança, quanto sociais, ou quanto no meio ambiente, para mitigar, para resolver os problemas que você mesmo está criando. A tecnologia entra o quê? Para baratear o custo dessa mitigação, né, desses problemas que eles estão resolvendo, e para intensificar os processos e também para poder quantificar melhor, para ter transparência, que é um pilar muito bom, muito importante do ESG, ter transparência junto à comunidade. Ó, eu faço essas ações, prestação de contas, porque senão não adianta fazer um Twitter bonito, uma campanha maravilhosa. E não dá conta daquilo. Exato, se a pessoa não sente na ponta. Então, mostrar que isso está acontecendo, então a tecnologia é importante isso.
E acho que o que a gente fechou falando é que mão de obra para fazer isso está super escassa. A gente precisa de gente de todas as áreas. Não existe um curso de ESG específico, né? Mas todas as Visão áreas... estratégica para isso. Precisa ter visão estratégica e precisa entender como que eu vou implementar em diferentes ramos de empresa. Pode ser indústria automotiva, indústria de carro, indústria de tecnologia. Exato. Ações que de fato vão impactar. Acho que é legal? Top, fechou, maravilha. Né? Perguntas? Vamos, gente, ajuda a gente, faz uma participação. Vocês querem mandar por texto? Porque eu sei que vocês têm vergonha de falar, mas se mandar por mensagem, vocês mandam. Não? Não. Conseguimos amarrar aí o porquê, né, da semana da nacional, aí, por que nós estamos com esse tema, que né? é isso que é importante. Por que estamos aqui? Porque estamos com esse tema na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Obrigado, professor Fernando. Acho que esse assunto, exemplos... São inúmeros, vão longe, né? Certeza. Se a gente sentar aqui, foi muito gostoso. E que tenhamos outros bate-papos. Com certeza. Continua sendo o nosso convidado aqui. Obrigado. Para os próximos episódios. Valeu, obrigado. Queria agradecer você. Queria agradecer todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo e todo mundo que veio aí, que é super legal participar. Muito obrigada, viu? Valeu, obrigado. E nós encerramos, então, mais esse episódio hoje, dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Obrigada aí pela oportunidade.